Meus queridos, glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora e nessa oportunidade que o Senhor me concede. Quero convidar a você mais uma vez a nós participar de mais uma palavra nesse dia ou nessa tarde ou nessa noite, dependendo do momento que você vai parar para ouvir essas palavras, meus irmãos. Vamos aprender de Cristo, irmãos. Vamos pôr o ensinamento do Senhor em prática para que nós possamos ter paz e nós ter nossa vida eterna. Quero chamar a sua atenção, meu irmão, nesta hora, pedir perdão, porque eu não vou machucar, eu vou apenas falar o que está na palavra. Não sou daqueles que está diante das redes sociais para abrir a minha boca para falar mentiras. Eu falo o que está na Bíblia. Se a Bíblia é verdade, então eu falo a verdade. Mas se a Bíblia é mentira, eu também falo a mentira. Mas com toda certeza a Bíblia é a verdade. Por quê? Porque Cristo é a verdade. E o ensinamento de Cristo está onde? Está na Bíblia. Então, vamos seguir os ensinamentos de Cristo para que nós viva e segue a verdade. Porque se Cristo é a verdade, para que o homem tenha e viva na verdade, é preciso que ele tenha Cristo. É preciso que ele segue a Cristo, para que ele vive na verdade e tenha a vida eterna. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos aprender de Cristo, porque é a verdade. Eu quero trazer aqui uma palavra que encontra no livro de Jeremias, no capítulo 23, e no versículo 25, está dizendo assim: tenho ouvido o que diz aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Aí, irmãos, isso é uma verdade, profecia para Israel, né? Mas a gente vê nos dias de hoje, porque as profecias de Cristo, do Evangelho de Cristo, servem para os falsos profetas de hoje. Essas profecias aqui serviam para os profetas de Israel, porque antes de Cristo, nós, gentios, não tinha nada com Deus, não tinha Deus no nosso coração. Então, se depois de Cristo, por causa do Evangelho, do novo pacto, passemos a ter o privilégio de nós ter a nossa vida eterna através de Jesus Cristo. Então, vamos, irmão, aprender de Cristo, e as profecias que está escrito no Novo Testamento serve para os falsos pregadores, os falsos profetas no dia de hoje. Vamos ler no livro de Gálatas, irmão, que está dizendo, aqui no capítulo 1 e no versículo 8, está dizendo assim: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí, agora observe bem, irmãos, essas leituras, observe bem a leitura. Onde é que está o evangelho que conduz à vida eterna? Onde é que está o evangelho que nos leva à salvação? É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Se um pregador não pregar o que está na Bíblia, é mentiroso. Então, se é um evangelho que você não pode confiar nesse evangelho, porque não vai levar você para o céu, porque é um evangelho mentiroso. Por que é mentiroso? Porque não está na Bíblia. E não pode tirar da Bíblia, não pode ultrapassar e nem diminuir. É palavra de Cristo. Então, assim, meus irmãos, é o que a gente vê nos dias atuais. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, eu assisto. Mas é tanta profecia mentirosa, irmãos. Coisas que não é no Evangelho de Cristo. Até quando as pessoas não entendem a Bíblia, porque é por isso que a palavra do Senhor nos diz, irmão. Paulo deixou bem claro para nós, né? É um versículo conhecido, que é lido por essas igrejas aí. Esse mesmo que eu li agora é lido neles, direto deles aí, nessas igrejas. Mas será que eles não vêm a meditar na sua mente que eles mesmos são os próprios mau evangelho? É outro evangelho no meu evangelho que Paulo ensinou? Porque se fosse o evangelho que Paulo ensinou e Cristo ensinou, era o que estava escrito, não ultrapassava e nem tirava.
A gente vê tantas profecias mentirosas, irmãos, onde a palavra diz que os profetas profetizaram até João. Toda a profecia do Novo Testamento que já aconteceu e ainda vai acontecer, já foi profetizado, é o que está na Bíblia. Não tem de nenhum mentiroso, né? Esses falsos mentirosos, para estar dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Deus está falando comigo, é mentira, irmãos. Isso é mentira. Quanto mais aqueles que estão em pecado é quem faz esse tipo de coisa. Porque eu sei, eu entendo, eu conheço. Porque o diabo, ele sabe trabalhar na vida do ser humano. Paulo também deixou bem claro que o Deus desse século, eu não vou mostrar os versículos onde é que é, porque é conhecido, vocês entendem esse versículo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. É isso que está acontecendo. Quem é o Deus desse século? Satanás. Satanás está fazendo de um tudo para que eles permanecem com essas profecias bobas, mentirosas, visão mentirosa. Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus falou comigo hoje. É mentira. É mentira, porque eu sei que é mentira, porque se a Bíblia é quem diz, se você vai ler a Bíblia, entender o que está na Bíblia, do Evangelho, você vai ver que tudo é mentira. Agora, por que você não... Porque eles não crêem. Porque está cego, Satanás cegou a mente para que não entenda, para que não resplandeça a luz do Evangelho. É isso que está acontecendo, irmão. É preciso buscar o Espírito Santo, pedir, servir a Deus com sinceridade, largar essas igrejas falsas para conhecer a verdade, para ser liberto. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não vou postar a minha cara nas redes sociais, que nem eu estou aqui agora, para profetizar coisas que é mentirosa, que eu entendo a verdade e sei que isso é mentira. Isso não tem no Evangelho de Cristo. Tinha no velho pacto, na lei de Moisés, tinha os profetas. No livro de Hebreus, primeiro, Paulo nos ensinou bem claro, dizendo, havendo Deus antigamente falando com os pais de família, pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Olha aí, irmão, a profecia que vai se cumprir, o que já se cumpriu, foi profetizada por Jesus Cristo. Agora, tem aí um monte de mentiroso, falsos profetas, escandalizando o Evangelho de Cristo, dizendo que é o Evangelho de Cristo. Não, irmão. E o pior é que muitos seguem esses tipos de pessoas. São muitos que seguem, irmão. É por isso que a Bíblia diz que apertado, né, é o caminho, estreito é o caminho e apertado é a porta da vida eterna. E poucos são os que passam por ela. Poucos são os que passam por ela, irmão. É por isso que pouco conhece a verdade, mas muitos são os que conhecem, que vivem na mentira e o caminho espaçoso. Vamos ter cuidado, irmãos. Leia a Bíblia, procure entender o Evangelho que nos leva no céu. A salvação é o que está na Bíblia. Fora da Bíblia é mentira. Fora da Bíblia é mentira. Jesus Cristo disse nas suas palavras aí de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a observar tudo quanto eu tenho mandado, irmão. Então, vamos, observe bem essas palavras. O que é que Cristo ensinou para que nós possamos viver? É o que está na Bíblia. Então, se vamos viver e aprender e seguir, pôr em prática o que está na Bíblia. Mas deixa de seguir o que está na Bíblia para seguir os ensinamentos de falsos pastores e perder a vida eterna. Vamos, meus irmãos, ter cuidado, porque é isso que está acontecendo. Profetas mentirosos, ganância, dinheiro, fazendo dos membros negócio. Foi o que Pedro disse. Pedro disse isso, irmãos. E fará de vós negócio, por avareza fará de vós
negócio. Eu falo e provo na palavra. Está aqui, no capítulo 2 e no versículo 3 de Pedro. E por avareza farão de vós negócio. Aí está escrito, está aqui. Lê. Tem aí um casal aí que diz que é pastor, não sei, eu não entendo, nem quero nem saber desses tipos de coisa, vendendo lote no céu. Agora imagina, que escândalo, escandalizando o Evangelho de Cristo. E tem muitos que seguem esse tipo de gente. Vamos ter cuidado, meus irmãos, para que nós não venhamos perder a nossa vida eterna. É isso que eu quero passar para você, que Deus te abençoe. Saia da mentira, leia a Bíblia, segue o que está na Bíblia, porque o Evangelho que nos leva ao céu é o que está na Bíblia. Fora da Bíblia é mentira. Fora da Bíblia é mentira. Evangelho recheado, mais recheio de que um hambúrguer, de que um sanduíche. Saia desse tipo de evangelho, porque não é o evangelho que conduz à vida eterna. Que Deus te abençoe, te guarde, te dá entendimento. Fica na paz. Até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá.